Especialização ou residência médica? O que é melhor para você? Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de estratégia médica e sou médico radiologista pela USP São Paulo e vou te ajudar a responder essa pergunta. Logo, pessoal, de cara, de uma forma mais geral, e eu não queria resumir esse vídeo a essa resposta, a gente pode falar que a residência médica é um método padrão ouro de formação médica no nosso país. É até mais importante do que a faculdade de medicina em si, eu diria. Tudo bem, mas em que contexto surge a especialização médica no nosso país? O primeiro deles, pessoal, é que, atualmente, no Brasil, a gente tem carência de alguns especialistas em algumas regiões do nosso país. Vamos pegar a região norte, por exemplo, no contexto da psiquiatria. Na região norte, a gente tem uma estimativa de ter um psiquiatra para cada 90 a 100 mil habitantes, psiquiatra com RQE, tudo bem? Pessoal, isso é inviável, né? A gente está falando de especialidade de altíssima complexidade e longitudinal. Então os pacientes, eles não saem basicamente da psiquiatria, eles entram lá e ficam acompanhando com o psiquiatra durante muito tempo. Beleza, então a especialização médica, ela foi criada para tentar suprir essa demanda de profissional, mas também, pessoal, a gente não pode ser hipócrita nesse ponto. A especialização médica também foi criada para achar uma forma de especialização para algumas residências médicas que são de mais difícil acesso. Um exemplo claro é a dermatologia, por exemplo. Tudo bem. Beleza. Joshua, e qual que é a diferença entre a especialização e a residência médica? Então vamos lá. Primeira coisa é que existem dois tipos de especialização, tá? Existe uma especialização que a gente costuma falar que é assim, ó, é um programa sombra da residência médica. Você vai encontrar isso, por exemplo, em algumas Santa Casas, eu acho que o Azulay também tem, que nada mais é do que o seguinte, ó, eu tenho 2 vagas de residência médica e tenho 2 vagas de especialização. Essas 2 pessoas aqui vão fazer a mesma carga horária, a mesma atividade, e a formação delas é basicamente a mesma, é idêntica. No entanto, esse não é o modelo mais comum. E eu também não recomendo que você faça esse modelo, porque você vai ter uma carga horária que nem a residência médica e você não vai ter o receber requer no final, você vai ter que fazer a prova de título, tá? Muitas vezes essas especializações que são mais puxadas, essas sim, elas são creditadas pela sociedade daquela determinada especialidade. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, acredita alguns aperfeiçoamentos como especializações e fala assim, ó, você, quando terminar a especialização, pode fazer a prova de título da minha especialidade, beleza? Então, esse modelo. Mas esse também não é o modelo mais comum. O modelo mais comum é aquele modelo em que o cara paga e ele faz a especialização ali de mais ou menos 360 horas para tentar, né, adquirir o conhecimento de um especialista. E aí, pessoal, vem a primeira grande diferença entre a residência médica e a especialização. A residência médica, pessoal, preste atenção, a gente está falando de uma especialidade que tem mais ou menos uma carga horária de 2.880 horas anuais, enquanto a especialização tem uma carga horária de 360 horas. É incomparável a carga horária. Só que você olhar sobre a ótica de um ponto específico, o que eu tô pedindo para você olhar? Joshua, eu quero fazer uma especialização em ultrassonografia Doppler reumatológica. Joshua, eu quero fazer uma especialização em Botox. Quero fazer uma especialização. Aí sim você pode tentar aproximar a carga horária daquele efeito com a residência médica. Então eu acho, na minha visão, que a especialização ela funciona muito bem nesse sentido de que, para atacar uma deficiência específica, mas para formar um especialista não tem como comparar a carga horária de uma especialização geral com uma especialização de residência médica. Vamos continuar respondendo aqui as perguntas sobre a especialização. Especialização recebe bolsa? Então esse é outro ponto importante, pessoal. Enquanto a residência médica tem uma bolsa bruta de mais ou menos R$ 4.100, a especialização você não recebe bolsa e você tem que normalmente pagar por ela. Só que uma coisa importante você citar aqui, mesmo aquelas especializações mais puxadas, é muito comum que você tenha alguns turnos livres para dar um plantão para conseguir pagar aquela especialização. A maior parte dos programas de especializações fazem isso, tá? Então, 2 programas de especialização, um que copia a residência médica, outro que é bem inferior em carga horária, são 360 horas, e nessa modelo de especialização você tem que pagar, enquanto na prova de residência médica você recebe para fazer essa residência médica por R$ 4.100. Outra pergunta muito comum é se a pós-graduação é aceita para concurso público como título de especialista. E não é aceita. A maior parte dos concursos públicos, eles só aceitam ou a presença do RQE ou a presença da aprovação na prova de título daquela determinada instituição, bem como também o certificado de residência médica. Lembrando que todo mundo que tem a residência médica concluída, né, de maneira ok, ela pode tirar o RQE daquela especialidade, tá bom? Quem faz a especialização pode fazer a prova de título? E aí, pessoal, é um detalhe muito importante, tá? Porque muitos de vocês acreditam que qualquer pessoa pode fazer a prova de título de determinada instituição.
E isso não é verdade. A maior parte das especializações não dão direito a fazer a prova de título daquela instituição, daquele colégio. Um exemplo é o Colégio Brasileiro de Radiologia. Para você fazer a prova de título do Colégio Brasileiro de Radiologia, você deve ou ter feito a residência médica, ou ter feito um aperfeiçoamento creditado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que vai ter uma carga horária muito aproximada da residência médica, ou você tem que ter pelo menos 6 anos de prática comprovada na radiologia. Torna, pessoal, um dilema. Como é que a pessoa vai ter prática na radiologia antes dela ter, por exemplo, a especialidade? Então, isso é um desafio, né, mesmo? Então, a maior parte das especializações não dão direito a fazer a prova de título daquela instituição, beleza? Um detalhe que eu considero a favor da pós-graduação é o fato de que a pós-graduação ela é feita para ensinar, enquanto a residência médica eu diria que não. A residência médica as coisas são feitas muito na marra mesmo. Você aprende pela prática, pela essa carga horária extenuante que você é imposto. Enquanto na pós-graduação, eu acredito, por assim dizer, que você tem um ambiente mais agradável à pedagogia, ao ensino. No entanto, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a repetição é um dos detalhes principais, ou então o mais importante em um processo de aprendizado. E a gente está falando de uma carga horária muito diferente entre uma especialização comum e uma residência médica. Joshua, quem tem pós-graduação pode se anunciar como especialista? Não pode se anunciar como especialista. Inclusive, a gente tem um detalhe aqui, ó, do marketing médico, que ele fala exatamente isso. Quem faz pós-graduação em determinado ponto e quer colocar isso no seu Instagram, na bio do Instagram e tudo mais, tem que colocar lá, doutor fulano de tal, pós-graduação em determinada coisa, em negrito, não especialista. Isso, pessoal, está muito relacionado também com a forma como os demais colegas veem a pós-graduação. Uma vez que é muito comum que pessoas que têm pós-graduação sofram um certo preconceito da sociedade médica, dos demais pares ali impostos. Tudo bem? Por fim, pessoal, o que eu acho que é o melhor para você? O melhor é a residência médica. O método padrão ouro de formação no Brasil hoje é a residência médica. E por mais que você queira uma residência médica muito concorrida, ainda hoje, a concorrência é você contra você mesmo. Então, se você quer ser aprovado em alguma prova de residência médica, utilize os cursos do Estratégia Med com o cupom Medicina Prática e eu tenho certeza que você vai garantir a sua vaga. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu!